Olá, eu sou Daiane Weber e a partir de hoje irei levar você para o universo feminino. E na edição deste programa a gente vai falar sobre os 3 pesadelos do corpo feminino: celulite, estria e varizes. E por isso, para tirar todas essas dúvidas e também para contar pra gente algumas prevenções, a gente vai falar com a doutora Inara, dermatologista renomada de Joaçaba e região. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem, Daiane. Obrigada pela participação. Obrigada a você. Então, hoje vamos começar falando sobre celulite. Sem dúvida é um dos pesadelos femininos que mais afeta e também que agora chegando o verão fica bem mais complicado, certo? Certo. Na verdade, uma vez eu ouvi de um ginecologista uma frase que me marcou e me acompanha sempre, que talvez a celulite seja a característica mais feminina. Ou seja, o problema da celulite é um problema inerente a todas as mulheres. Ela é relacionada principalmente com a questão hormonal. Por isso ela é uma característica das mulheres. E existem fatores que vão piorando isso. E que, na verdade, tem a ver com a outra questão tua, que é o problema circulatório, o problema das varizes. Então, a questão hormonal, a má circulação e hábitos, os nossos vestimentos, a nossa alimentação, tudo isso contribui só para piorar. Celulite, a gente brinca que é uma doença, uma patologia que tem tratamento, não tem cura. Ela vai nos acompanhar a vida inteira. Ela pode acometer o corpo inteiro, interessante, talvez a última parte seria o dorso das mãos. Fora isso, a gente pode ter celulite em todos os lugares, nós mulheres. E qual é a senhora falou de vestimenta, hábitos, quais são esses hábitos que às vezes muitas mulheres não sabem e que prejudicam a celulite? Bom, na verdade o processo da celulite é um processo que envolve uma inflamação localizada, um aumento de líquidos naquele local, a saída de líquidos das células para o espaço que nós chamamos extracelular. Então, existe a tendência da retenção de líquido. Como o membro inferior, normalmente, ele já tem uma dificuldade de retorno, quer dizer, todo o sangue ele desce fácil, para subir é difícil. Do mesmo jeito, a linfa, que é a circulação branca, que é aquele líquido que sai, que é branquinho, que não é o sangue, que é o que é principalmente envolvido na questão da celulite, que é a linfa. Tudo que comprimir a linfa, a drenagem linfática, ela não é feita através de vasos, como o sangue. Ela é feita através de uma camada muito superficial, imediatamente embaixo da nossa pele. Então, tudo que de alguma maneira aperte a nossa pele, comprima a nossa pele, dificulta esse retorno da linfa. Então, nós temos que trazer, a linfa é responsável pela eliminação de toxinas, de todas as substâncias e pelo processo de regeneração e reparação. É uma circulação maravilhosa, que tem uma importância incrível na nossa pele e nem sempre é lembrada, porque a gente pensa muito no sangue, que é a parte vermelha, de perder o sangue, e não pensa na linfa. Tudo que de alguma maneira comprimir, mesmo um pouco, a nossa pele, vai impedir essa drenagem linfática, esse retorno dessa substância. Então, o uso de calças justas, o fato da gente sentar e cruzar as pernas, simplesmente, já são hábitos que pioram essa drenagem da linfa, que nos pioram isso. Então, esses simples hábitos já são coisas que a gente tem que mudar. Se quer diminuir o problema da celulite, primeira coisa é aprender. Não usar roupa tão justa, principalmente na parte da coxa, nos culotes, que é outro problema das brasileiras, que normalmente a gente tem culote. E o culote é um local onde normalmente inicia o processo de celulite. E celulite não dá só em pessoas mais gordinhas, mas as pessoas que têm esse corpo que nós chamamos mais imperinha, as mulheres que têm esse corpo mais impera, que tem esse culotinho maior, já tem mais tendência de ter celulite normalmente, mas mesmo as pessoas magras podem ter. Então, a gente não usar roupa tão justa, principalmente no quadril, a gente não sentar de perna cruzada, a gente arrumar postura. São pequenos hábitos do nosso dia a dia que podem nos ajudar a prevenir dessa terrível celulite. Ok. E quais são os estágios da celulite?
Bom, são divididas em estágios. Sim. A celulite, normalmente, ela começa exatamente com o inchaço ou o edema, que é a primeira, vai retendo líquido no local. Então, a primeira fase, que é a fase mais inicial da celulite, normalmente, é o inchaço e o edema. É a fase edematosa que nós chamamos. Então, vai se depositando mais líquido naquele local. Normalmente, a fase edematosa, ela melhora com a drenagem linfática. Se você começar a cuidar, o exercício, a caminhada, ajuda também essa volta, o retorno da linfa. Então, se você começar a caminhar, se você fizer a drenagem linfática, se você vai fazendo algumas coisas, nesse estágio você já pode regredir. E se continuar cuidando assim, até melhorar muito bem. Tá. Tu consegue melhorar, então, a aparência, mas retirar a celulite não tem Nessa cura. Nessa fase edematosa, eu posso tirar até totalmente. A partir dessa primeira fase, ela vai evoluindo. Ela não regride, ela só, a não ser com tratamentos, com esses cuidados. Mas ela vai aumentando, ela vai piorando. A partir que ela vai piorando, vai surgindo um processo inflamatório nesse local. Vai atraindo mais células e vai depositando, então, mais células de sangue, vai fazendo uma reparação ao tecido. E eu começo a ter a pior parte da celulite, que é a fibrose. Vai fazendo uma fibrose, vai endurecendo. Na fase edematosa é mole, você comprime e tem. Na fase já fibrosa vai ficando duro, vai endurecendo. E a partir dessa fase já, que é fibrosa, eu posso ter a fase de retração, no processo reparador com retração. E eu começo a ter os famosos furinhos. Então você vê que em 3 estágios eu tenho um primeiro inicial que eu tenho uma melhora muito importante, um segundo que eu já tenho uma melhora, mas eu já não tenho uma reparação total, mesmo com tratamento, a perna não vai voltar a ficar tão boa como era antes. E um terceiro estágio, onde o meu tratamento tem que ser muito mais intervencionista. Se eu já tenho retrações, se eu já tenho os furinhos, eu vou ter que fazer já uma subcisão, que é o processo mais invasivo, eu vou ter que fazer um preenchimento. Além de tratar também, como seria todos os estágios. Além de fazer a drenagem linfática, além de diminuir o processo inflamatório no local, também isso. Essa sucção e que vai pressionar nesse local, melhorar. A Inderma é um dos tratamentos muito bons em celulite, que vai ajudar bastante. Tudo que aumenta a gordura no local também piora. Então, o fato de aumentar de peso, aumentar nesse local vai piorar. Então, a gente aconselha daí os cuidados. E a alimentação, bebida alcoólica, piora mais também. É uma das coisas que piora a questão de celulite. Então, na alimentação, alguns alimentos ajudam, outros alimentos não tanto, que a gente aconselha os cuidados. Chá verde é muito bom, uma das coisas que hoje em dia a gente tem falado muito, tem uma ação muito boa também. Tudo que aumenta mais a diurese, a excreção do líquido nos chás, isso é importante, porque tudo que retém líquido, o sal demais faz mal, porque vai reter mais líquido, vai piorar. Tá? Ok, e a hereditariedade contribui com a celulite ou isso não existe? Que muita gente diz que tem muita celulite porque foi hereditário. Isso é real ou não? Bom, na celulite a gente não vê tanto a questão da hereditariedade. É até uma característica hormonal mesmo, mas em determinadas raças nós vemos menos e outras mais. Então, provavelmente pode ter um fator genético envolvido, mas nós consideramos mais talvez a questão alimentar, dos hábitos alimentares. Em questão de raça, por exemplo, as japonesas, as orientais, elas têm muito menos celulite que a brasileira. A brasileira tem muita celulite. Então, são questões mas que talvez tenha a ver, além de algo hereditário, que está em estudo, os hábitos e os hábitos alimentares. As norte-americanas têm muita celulite. Então, são talvez relacionado com essa questão alimentar também. Ok, doutora. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta em seguida falando sobre as estrias. Não saia daí.